E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, onde eu vou trazer aqui para vocês os 5 principais pontos que eu analiso antes de investir, tá certo? Quando é que um ativo, uma empresa ou a própria ação, né, ela fica interessante nos meus critérios, tá certo? É um vídeo bem rapidinho, só para me mostrar alguns pontos aqui que eu acho aquele ativo bastante interessante, tá bom? Quando é que uma ação tá interessante para mim, beleza? Então assim, pessoal, antes de começar, gostaria que vocês dessem aquele like lá, se inscrevessem no canal e compartilhassem aí com seus amigos para eles poder entender um pouco desses pontos que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Voltando aqui pro vídeo, pessoal, eu fiz aqui um Excelzinho bem rapidinho para a gente tratar isso, tá certo? Dos pontos que eu gosto sempre tratar primeiro antes de investir em uma ação, beleza? O primeiro ponto é a governança, tá certo? A governança, para mim, é o principal nos meus critérios. Não isso quer dizer que os outros não têm as suas importâncias, né, devidas importâncias, mas sempre eu olho a governança. O primeiro ponto é a governança para mim, tá certo? E o que é que eu olho dentro da governança? Se o governo está no meio ou não. Se o governo está no meio, eu evito aquela empresa, tá certo? Mas por que, Renato? Você evita, não gosta de que o governo tenha participações nas empresas? É porque, pessoal, tipo assim, eu tento evitar empresas que estão envolvidas em escândalos, né? Empresas que estão envolvidas na própria Lava Jato. Por quê? Porque o seu capital ele pode sofrer muitas oscilações com o tempo, né? E isso não é bom para os meus investimentos. Por quê? Porque eu invisto a longo prazo. Eu invisto é, praticamente que infinitamente, tá certo? Então, assim, eu tento evitar esses pontos. O governo está no meio, pronto. Para mim, aquela ação, aquele ativo, para mim não é interessante. Esses pontos que eu vou trazer, pessoal, é nos meus critérios, beleza? Outro ponto que eu sempre analiso antes de investir também é a lucratividade, certo? Quanto aquela empresa está lucrando anualmente, né? Então é bastante interessante, né? Quem é que não quer uma empresa que está sempre lucrando para poder distribuir os dividendos, tá certo? E o que eu tratei aqui é que seja crescente ou uma média boa, né? Porque às vezes acontece uma crise que nem está acontecendo agora e o crescimento da lucratividade provavelmente não vai ter aquele percentual que a gente pretendia ter ou que a empresa pretendia chegar, tá certo? E que essa média dessa lucratividade seja analisada por nós, né? Que eu dou sempre preferência a lucros crescentes, mas quando há uma situação dessa é muito difícil a empresa estar numa constância, tá certo? E se baixar a lucratividade, a gente tem que sempre saber o motivo porque baixou, porque essas transparências está nas demonstrações, beleza? Outro ponto que eu analiso é a receita líquida, tá certo? A receita líquida é, é bastante interessante porque também ela faz parte da lucratividade, né? Então, ela também tem que estar sempre crescente ou numa média boa, certo? É um ponto bastante interessante para mim. Outro ponto é o endividamento daquela empresa, certo? Aquela empresa, ela não pode ter um alto endividamento, tá certo? Porque ela vai comprometer todo o seu patrimônio, tá bom? Então assim, nos meus critérios, quando a empresa apresenta uma lucratividade que eu vou até marcar aqui de vermelho, deixa eu ver aqui. Quando ela apresenta uma lucratividade, desculpa, endividamento 3 vezes mais que a disponibilidade, para mim essa empresa não é interessante, a não ser que seja uma característica do setor.
que nem o setor de energia elétrica, né? O setor de energias, pessoal, essa é a característica do setor, tá bom? É um setor que ele sempre está alavancando, que as empresas estão sempre se reinovando, tá certo? E um setor que eu posso dizer que praticamente não tem endividamento é o setor de seguros, né? Eles não trabalham com dívidas, tá certo? Então, assim, você, daí é um ponto para ser analisado por vocês, tá bom? Outro ponto que eu gosto de analisar é o crescimento da empresa, né? É bom sempre a gente observar se a empresa está crescendo anualmente, tá bom? É bem interessante esse ponto, porque ele aparentemente pela palavra parece com uma palavra similar à lucratividade, mas não é isso, né? Lucratividade é uma coisa, crescimento é outra, né? Então assim é bastante interessante a gente tentar ver o crescimento dessa empresa anualmente. Um ano pode ter 10%, no ano seguinte 1%. Então assim, aqui eu trouxe uma pequena formulazinha para a gente fazer essas questões do crescimento, fazer o teste, tá certo? Então assim, pessoal, é um vídeo bem rápido. Existem outros pontos para ser analisado. Eu tenho outros critérios a mais, tá certo? Não só são 5, né? Eu tenho mais pontos para analisar, mas eu estou trazendo os 5 principais que eu sempre busco nesses ativos, tá certo? E muita gente deve se perguntar ou tá pensando, né, sobre o dividendos, né? E aí, Renato, cadê o dividendos nesses 5 pontos? Assim, pessoal, eu não viso muito essa questão de dividendos, né? O dividendos é um dos outros pontos que eu tenho aqui, tá bom? Ele não está fora da minha análise. Eu só estou trazendo aqui, como eu estou falando aqui novamente, os 5 principais pontos que eu analiso aquela ação antes de investir, tá certo? Então assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. É um conteúdo bem simples, mas espero que esteja didático aí para vocês, que vocês tenham gostado, beleza? Até um próximo vídeo. Valeu!